Fala galera, mais um pré-jogo no ar, desta vez Cruzeiro e Bahia que jogam neste domingo às 4 horas da tarde. A partida vai ser realizada no Mineirão, né? É a última rodada desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada, e o Cruzeiro tem aí dois desfalques para essa partida, né? O Arrascaeta recebeu o terceiro amarelo na última partida e não atua diante do Bahia, e o Edilson, que está com dores na panturrilha, também deve ser o outro desfalque e não deve ser nem relacionado para o banco de reservas dessa partida. O Bahia tem a volta aí do goleiro Douglas, que é o goleiro titular do Bahia, mas ele sofreu uma lesão aí, né? E volta a ser relacionado somente agora diante do Cruzeiro, e tem essa dúvida aí se joga ele ou se joga o goleiro Anderson, que é quem vinha sendo titular com a ausência do Douglas. O Bahia também tem a ausência do Thiago, que está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, e o Douglas Grolli deve ser o substituto do Thiago, ele que já jogou pelo Cruzeiro, né? A gente tem aí não foi titular na verdade, mas teve uma passagem pelo Cruzeiro. E o Bahia também tem duas dúvidas para esse confronto diante do Cruzeiro, que são a presença do Gilberto e do Zé Rafael. O Zé Rafael é um dos principais jogadores desse time do Bahia, né? Eles estão aí com desgaste muscular e pode ser que algum dos dois aí seja poupado, talvez até os dois, mas eu acho muito difícil que eles poupem diante do Cruzeiro depois da eliminação na Copa do Brasil. O Bahia está aí focado no Campeonato Brasileiro, né? E o Bahia possui aí uma das melhores médias de finalização desse Campeonato Brasileiro. É um time que finaliza muito, são 15 finalizações por jogo a média do Bahia. Então, sem dúvida nenhuma, o setor defensivo do Cruzeiro vai trabalhar bastante. Setor defensivo que não vai ter o Edilson, e certamente o Lucas Romero será titular mais uma vez, atuando lá na lateral direita, né? O Cruzeiro que está aí na 8ª colocação, e o Bahia é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro com 25 pontos e o Bahia com 21 pontos. O time do Bahia, como eu disse, é um time muito justo, um time muito acertado, um time bom, e sem dúvida alguma vai ser um jogo muito complicado para o Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro aí buscando a recuperação e voltando a atuar com o time, digamos que o que tem de melhor, com o time titular. Óbvio, com a ausência do Arrascaeta e do Edilson, mas a gente sabe que esse deve ser o time titular do Cruzeiro aí, que deve atuar diante do Bahia. O Cruzeiro, então, vamos lá, a provável escalação, que deve ir a campo com Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio. No meio de campo, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho. Aí tem a dúvida no lugar do Arrascaeta se joga o David ou o Rafinha. Se fosse para eu apostar, apostaria aí que o Mano Menezes deve colocar o Rafinha na partida, mas o David seria o mais provável porque joga ali pelo lado esquerdo, né? Na frente tem o Hernan Barcos, que é o nosso camisa 9 aí, que atua com a camisa 28 na verdade. Então esse aí é o provável time do Cruzeiro para enfrentar essa equipe do Bahia nesta 19ª rodada do Brasileirão. E agora a gente vai dar uma olhadinha na provável escalação do Bahia, time aí que é bastante organizado, como a gente falou, e que tem a dúvida no gol ali se joga Anderson, que vinha sendo titular, ou se joga o Douglas, que voltou de lesão e voltou a ser relacionado agora. Na lateral direita tem o lateral Bruno, aquele mesmo que era do São Paulo, a dupla de zaga formada pelo Douglas e o Lucas Fonseca, o lateral Léo, que também era do Fluminense, né, jogadores aí que atuaram em grandes equipes do futebol brasileiro. E no meio de campo tem o Gregório, o Elton, Zé Rafael, o principal jogador desse time, Vinícius, Edgar Júnior e o Gilberto. Gilberto que também já atuou por grandes clubes aí do Brasil. Então, um time muito ajustado, que vai dar muito trabalho sem dúvida alguma para o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem que buscar de qualquer jeito o placar, porque precisa se recuperar nesse Campeonato Brasileiro, né? Já que é a última rodada do primeiro turno, e o Cruzeiro vacilou em outras rodadas aí com um time alternativo, perdeu pontos em casa, então agora precisa voltar a vencer no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro teve uma notícia boa também nesse sábado, fugindo um pouco desse pré-jogo, que foi a renovação do zagueiro Dedé, né? Ele tinha vínculo até dezembro de 2019, dezembro do ano que vem, e estendeu seu vínculo até o fim de 2021. Então, Dedé que foi convocado para a seleção de contrato novo. Muito importante essa renovação, porque é um dos principais jogadores do Cruzeiro, né? E voltando a falar do jogo, eu aposto numa vitória do Cruzeiro aí. Não sei se vai ser uma vitória tranquila, porque, como eu disse, o time do Bahia é um time que finaliza muito, deve dar muito trabalho ao Cruzeiro. Mas eu acho que o Cruzeiro vence, o Bahia volta a vencer pelo Campeonato Brasileiro, chegaria aos 28 pontos e ficaria um pouco mais tranquilo ali entre os primeiros colocados do Brasileirão, né? O Cruzeiro precisa também seguir pontuando no Brasileirão, porque é muito importante, né? A principal competição nacional não pode deixar de lado assim 100%. É importante estar ali na parte de cima também.
Então eu aposto numa vitória do Cruzeiro, talvez uns 2-0 aí com gol de Barcos e Thiago Neves. E eu quero saber quanto você acha que vai ficar o jogo também, comenta aí, que se você acertar o palpite, assim que o jogo acabar a gente grava o nosso pós-jogo e coloca a sua print aqui. Então quem acertar o palpite vai aparecer aqui no pós-jogo, a gente bate uma print e coloca aqui no pós-jogo. Então participa aí com a gente, comenta quanto você acha que vai ficar esse Cruzeiro e Bahia. Se você for torcedor do Bahia ou se for torcedor do Cruzeiro também e achar que o Bahia vai vencer, sem problemas, pode palpitar, porque se acertar vai aparecer aqui no vídeo também. Então deixa o gostei, se inscreva no canal, deixe seu palpite aí, participa com a gente e até a próxima, que é amanhã, no domingo, o pós-jogo de Cruzeiro e Bahia. Esperamos com a vitória do Cruzeiro, né? Então até lá, valeu!